pessoal, vamos para a aula 489, dilatação temporal. A primeira coisa que eu quero discutir com vocês é o seguinte: a mecânica clássica, a mecânica de Galileu, de Isaac Newton, o que era relativo e o que era absoluto? Como assim relativo e absoluto? O que dependia de referencial? Quem é que dependia? Quem é que era relativo ao referencial? Era a velocidade. Então, um corpo poderia estar em movimento em relação ao referencial e em repouso em relação a outro referencial. Então, a velocidade era relativa. Agora, o espaço e o tempo não dependiam de referencial. Tanto que, por exemplo, se eu deixo um objeto cair, se eu tiver em repouso de uma certa altura, vamos dizer que de, 1 metro de altura, se eu deixar cair um objeto de 1 metro de altura, sob a ação da gravidade, sem atrito, em repouso ou em MRU, o tempo de queda será exatamente o mesmo. O espaço que o corpo vai percorrer, 1 metro. Tá? Dá a mesma resposta, o tempo de queda e o espaço, se eu usar um referencial em repouso, ou se eu largar esse objeto de dentro de um trem em movimento em MRU, ele vai demorar o mesmo tempo para chegar no solo. Tá? Agora, a mecânica relativística, quando eu falo mecânica relativística, eu estou falando mecânica de Einstein, 1905, relatividade restrita. O que é absoluto? O que não depende de referencial? Quem não depende de referencial é a velocidade da luz no vácuo. Ela sempre tem o mesmo valor, aproximadamente 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, independente do referencial que eu usar. O que será que vai ser relativo, pessoal? Isso aqui começa a entrar numa parte que os alunos acham uma coisa de doido. E eu já vou te mostrar por que parece uma coisa de doido. Porque o que é relativo? O que será relativo é o espaço e o tempo. Dito assim, parece uma coisa meio de doido, mas peraí, a medida de intervalo de tempo depende do referencial? Sim, é relativo. A medida do espaço depende do referencial? Sim. Sei que parece uma coisa de doido, mas calma, tu vai entender o que eu estou te dizendo, e tem experimentos que comprovam isso. Quando nós fixamos a velocidade da luz, como consequência do segundo postulado da relatividade, nós temos a chamada dilatação temporal e a contração do comprimento. Bom, para efeitos de cálculo, vamos pensar o seguinte. Esse experimento, quem idealizou esse experimento mental, pela primeira vez foi o Einstein mesmo que fez isso aqui. Nós temos um evento que é o seguinte. O evento, nós temos uma lâmpada no chão de um vagão. Essa lâmpada ela vai emitir uma luz que vai ir do chão do vagão até o teto do vagão. Esse é o evento. Luz viajando do chão do vagão até o teto do vagão. Nós temos 2 referenciais. Eu posso pensar numa pessoa do lado de fora dos vagões, tá? Observando o evento. E eu posso, que eu chamei de referencial R, tá? Referencial em repouso no solo. Então tem aqui um referencial em repouso no solo. Mas tem uma pessoa dentro do vagão. E essa pessoa dentro do vagão eu chamarei de referencial R'. Ou seja, a pessoa dentro do vagão, o vagão está em MRU, indo para a direita. Ou seja, o vagão é o referencial inercial e o solo em repouso é o referencial inercial. Então, o vagão é o referencial R' que está em movimento retilíneo uniforme, ambos, portanto, referenciais inerciais. Para a pessoa que está dentro do vagão, ou seja, para a pessoa que anda junto com o referencial R', a luz, o que ela fez? Ela veio aqui e subiu. Ela subiu. A pessoa olhando, ela estava olhando lá no chão, a luz subiu. Tá? Qual é a velocidade da luz em relação a essa pessoa aqui? C. Agora, para quem está no solo, o que a pessoa que está no solo enxerga? Ao mesmo tempo que a luz sobe,
O vagão, ele está andando. Olha aqui, ó, o vagão, olha a parte da frente do vagão. O vagão, ele andou. Olha a fonte de luz onde ela se encontrava e olha onde é que a fonte de luz foi parar. Ela andou uma certa distância. A fonte de luz andou ao mesmo tempo. Quanto que essa fonte de luz que estava aqui nesse lugar andou? Porque o trem saiu do lugar. Ela andou a velocidade, que é a velocidade do vagão, vezes o intervalo de tempo no referencial em repouso, o referencial R. Até a gente pode chamar o R' de referencial em movimento. Tá? Referencial em movimento e referencial em repouso. Então eu vou chamar aqui de referencial M. Ao invés de, tá, tudo bem, deixar R' igual a M. Referencial em movimento, é o R'. Então, quanto que o vagão andou? Velocidade que o vagão tem em relação ao solo, ΔT, intervalo de tempo em relação ao solo, ao repouso. Tá? Repouso. Bom, só que em relação a quem está no chão, te imagina no chão, a luz, ao mesmo tempo que ela sobe, ela vai para o lado. Olha lá, ó, a luz fez isso aqui, ó, a luz fez isso aqui. Observe o seguinte, se eu medir a velocidade da luz em relação a essa pessoa do referencial em movimento, C. Se eu medir em relação ao referencial em repouso, qual é a velocidade da luz? C. Segundo o postulado da relatividade, a velocidade da luz independe do referencial escolhido. Então eu tenho três distâncias aí, pessoal. Tem três distâncias. Eu tenho uma distância andada pelo vagão. Eu tenho uma distância andada pela luz, que é... Vamos lembrar que distância é velocidade vezes intervalo de tempo. Tá? Essa distância está aqui, que o vagão andou. Velocidade do vagão vezes intervalo de tempo em relação ao referencial repouso. Essa distância é a velocidade, que é a luz, porque é a luz, né, que vai da parte de baixo até a parte de cima, vezes o intervalo de tempo no referencial desse cara, que é o cara que está em movimento. Então, C vezes ΔT em movimento. Agora, essa distância aqui, ela é medida, ó, para quem? Quem é que fez isso? A luz, ela foi para o lado e subiu ao mesmo tempo. Para quem está no referencial em repouso. Então, esse tamanho aqui é C vezes ΔT do referencial em repouso. Então, eu tenho três distâncias. A distância andada pelo vagão, aqui. A distância andada pela luz em relação a quem está em movimento, que é o carinha. E a distância andada pela luz no referencial em repouso. Bom, então nós teremos aqui um triângulo com três distâncias. Esse triângulo com três distâncias aqui é C, ΔTM, aqui é C, ΔT repouso, e aqui é V vezes ΔT repouso. Como é que eu relaciono essas três distâncias num triângulo retângulo? Já sabe, teorema de Pitágoras. Então nós vamos agora separar o triângulo aqui com as três distâncias que foram relacionadas. Nós temos a primeira distância, que é o quê? A distância andada pela luz em relação ao solo, a velocidade, a distância andada pelo vagão em relação ao solo e a distância andada pela luz em relação ao vagão, ou seja, referencial em movimento. Basta nós relacionar essas três grandezas via teorema de Pitágoras. Então, olha só, são três distâncias, então basta usar aqui teorema de Pitágoras. Vou botar hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais um outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Então, C ao quadrado vezes ΔTR ao quadrado igual a C ao quadrado ΔTM ao quadrado mais V ao quadrado vezes ΔTR ao quadrado. Vou ter todo mundo ao quadrado. Esse ΔTR eu vou jogar para cá. Vai ficar C ao quadrado, ΔTR ao quadrado, menos V ao quadrado, ΔTR ao quadrado, igual a C ao quadrado, ΔTM ao quadrado. Vamos colocar em evidência o ΔTR ao quadrado. Então, C ao quadrado menos V ao quadrado, em evidência, ΔTR ao quadrado, igual a C ao quadrado,
vezes delta Tm ao quadrado. O que nós vamos fazer? Vamos isolar aqui, ó, vamos isolar aqui o delta Tr ao quadrado. Delta Tr ao quadrado, intervalo de tempo do referencial repouso, não esquecendo, é igual. Tem um C ao quadrado aqui, dividido por C ao quadrado menos V ao quadrado, certo? Vezes o delta Tm ao quadrado. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar raiz nos dois lados, raiz quadrada aqui e raiz quadrada em todo esse termo aqui. Bom, raiz quadrada de delta Tr ao quadrado é delta Tr, é igual a raiz quadrada de C ao quadrado sobre C ao quadrado menos V ao quadrado, vezes raiz, é um produto, né? Então eu posso fazer essa raiz vezes essa raiz, delta Tm, porque raiz de delta Tm ao quadrado é delta Tm. Agora a gente faz uma malandragem aqui. Eu posso multiplicar o numerador por 1 sobre C ao quadrado e o denominador também. Ou seja, eu divido por C ao quadrado aqui e divido tudo por C ao quadrado. Porque dividir por C ao quadrado é a mesma coisa que dividir por 1 ou multiplicar por 1. Agora, quando eu divido C ao quadrado por C ao quadrado, aquele denominador vira, sabe o que é? Vira 1. C ao quadrado por C ao quadrado é 1. E a raiz de 1 é 1. Agora, C ao quadrado por C ao quadrado, então temos a raiz quadrada de 1, ó, C ao quadrado por C ao quadrado temos 1, menos V ao quadrado por C ao quadrado vezes delta Tm. Notem que isso aqui o Einstein tirou do postulado do segundo postulado, é uma consequência. O que está escrito aqui, pessoal? Que o delta Tr, intervalo de tempo do referencial de repouso, é diferente do intervalo de tempo do referencial em movimento. É diferente por um fator, adivinha? Nós falamos na nossa aula lá sobre a busca do éter, tá? O experimento do Michelson Morley. E isso aqui, o que era isso aqui? Era o fator de Lorentz. O Lorentz, só que para o Lorentz não existia dilatação temporal, contração do comprimento. Para o Lorentz, ele achou essa correção aqui, ó, que ele chamou de gama, tanto que nós chamamos de gama o fator de Lorentz, 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V ao quadrado por C ao quadrado. Isso aqui, pessoal, para o Lorentz era apenas uma correção matemática, não tinha interpretação. Tá? Agora para o Einstein não. Quando o Einstein fixou a velocidade da luz, o que o Einstein quer dizer? Vamos tentar entender. Que a medida do intervalo de tempo de um evento depende do referencial. Como assim, Fabrício? Tu fez conta, eu fiquei louco. Eu só estou te mostrando o seguinte, que o intervalo de tempo para o mesmo evento pode demorar um tempo no referencial e outro tempo num outro referencial. Como assim? Pessoal, vamos pegar um evento, que isso aqui já foi feito um experimento com isso. Na década de 70 já tinham relógios atômicos, já existiam relógios atômicos. O que são relógios atômicos? São relógios absolutamente precisos. Se pegaram 2 relógios atômicos sincronizados, ou seja, esses relógios atômicos, eles estão certos e eles estão sincronizados, estão andando juntinhos. O que aconteceu? Se deixou um relógio na Terra e o outro relógio se colocou a bordo de um avião. E esse avião ficou dando voltas pela Terra, andando. E o que aconteceu, pessoal? Quando o avião voltou, esse experimento foi feito em 1971, quando esse avião voltou, o que aconteceu? Eu tinha que esses relógios estavam desincronizados. Como assim? Não são relógios atômicos, não deveriam... Esse desincronismo é da ordem de 20 nanosegundos. Com o relógio comum, tu não mede a diferença de 20 nanosegundos, mas os relógios atômicos mediram. São relógios absolutamente precisos. E eles estavam sincronizados antes de um ser colocado no avião. E depois, quando um começou a andar no avião,
desincronizou. Eu quero saber, o relógio do avião no referencial em movimento, ele se adiantou ou se atrasou? Ah, essa é uma boa questão. Aí nós temos que saber o seguinte, esse gama, ele é sempre maior ou igual a 1. Isso significa que no referencial em repouso, o que vai acontecer? Sempre se esse número é maior ou igual a 1, vai acontecer que o tempo no referencial em repouso será dilatado. Então tu tens que saber que a dilatação mais tempo sempre é relativa ao referencial em repouso. Então o relógio que ficou dilatação em relação ao referencial em repouso. Então, o relógio que ficou na Terra transcorreu um pouquinho mais de tempo do que o referencial daquele relógio que estava em movimento. Tá? Esse relógio aqui na Terra, repouso, se adiantou um pouquinho, esse se atrasou. Então, eles deveriam estar sincronizados. Então, esse experimento mostrou que isso aqui não era uma coisa de doido. Tá, mas como é que a gente utiliza isso? Pessoal, os GPS, sabe o GPS, né? Tu tem hoje em dia no celular, tu sabe onde tu está ali com um aparelhinho dizendo, entre na rua tal, entra na rua tal. GPS, ele funciona com satélites. Esses satélites, tem vários satélites orbitando ao redor da Terra. Nesses satélites tem relógios atômicos que medem o intervalo de tempo. Se tu não fizer a correção relativística pelo gama nesses satélites, a tua posição dá uma baita diferença, dá uma grande diferença a tua posição. Então, não colocando a correção, o fator de Lorentz, lá naqueles satélites em órbita ao redor da Terra, dá erro na posição. Colocando, tu sabe exatamente onde a pessoa está. Conclusão, isso aqui não é ficção científica, isso aqui é realidade, tá? E mais um experimento interessante. Tem um meson, que é o meson Mi, ou Mu, como se diz, o muon. O meson, ele tem um tempo de vida, pessoal, no referencial próprio, no referencial dele. Esse tempo de vida, tá? O meson atinge a atmosfera, o meson ele vem do espaço, chamado raio cósmico, né? Várias partículas, e os mesons, eles atingem com 0,998 da velocidade da luz. Quase a velocidade da luz, o meson. E esses mesons, eles têm, no seu referencial, eles têm uma vida de 2 microsegundos. 2 microsegundos, eles entrariam na atmosfera a 650 metros só. Mas a gente consegue detectar aqui na superfície os mesons. Eles conseguem atravessar a superfície. Por que os mesons, ele tem uma vida média, porque o meson ele entra, daqui a pouco ele já vira outras partículas. Por que o meson consegue ser detectado? Porque o intervalo de tempo no referencial dele é 2 microsegundos. Só que no referencial da Terra, que é o referencial em repouso, o meson ele vive cerca de 34,8 microsegundos. Muito mais de 10 vezes o tempo de vida. Ou seja, quanto é o tempo de vida do meson? Resposta, depende do referencial. No referencial dele, 2 microsegundos, 2,2 microsegundos. No referencial Terra, o intervalo de tempo de vida do meson, o mesmo evento, a vida do meson, é 34,8 microsegundos. Qual que está certo? Não tem certo. O intervalo de tempo depende do referencial. Por isso que agora, o mesmo evento, por exemplo, vida do meson, por exemplo, que eu falei antes, que é o intervalo de tempo no evento, que é o relógio atômico dentro do avião. Depende do referencial. Esse tempo, então, sempre será dilatado, por isso dilatação temporal, no referencial em repouso. É gama vezes delta do movimento. A gama é o fator de Lorentz, então depende do
referencial. Agora tu deve estar se perguntando, professor, não acredito. Não acredito, porque é o seguinte, eu meço um evento no meu relógio e eu ando de carro em momento e noto que o tempo é o mesmo, tchê. Ah, aí tem um detalhe, pessoal. Olha esse gama, observe esse gama. Esse gama, esse número aqui, olha só, depende da velocidade. Se eu tiver um carro em movimento, 80 km por hora, mesmo um carro muito rápido, por que esses eventos no nosso mundo, o mundo que eu conheço, eu não enxergo isso aqui? Por que isso aqui é uma coisa de doido para mim? Porque o nosso mundo, nós vivemos num mundo de baixa velocidade, baixa em relação à luz. Vocês concordam comigo que um evento, por exemplo, um carro em movimento, por exemplo, a velocidade do carro é muito menor do que c. Ela é muito pequena. A velocidade da luz é 3 vezes 10 na 8 metros por segundo. Um carro está a 80 km por hora. Muito pequena a velocidade do carro em relação à luz. Bom, se esse número é muito menor que esse, não é essa velocidade ali, é essa daqui, o que vai acontecer com V sobre C? V sobre C pega um número pequeno e divide por um número muito grande. Isso aqui vai dar aproximadamente 0. Agora, olha aqui o gama. Eu preciso de V ao quadrado por C ao quadrado. Se V ao quadrado é aproximadamente 0, se V sobre C é aproximadamente 0 para baixas velocidades, então eu terei V ao quadrado por C ao quadrado mais próximo de 0 ainda. Isso significa que se eu botar 0 aqui, ó, põe 0 aqui, ó. Gama é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos 0. Põe 0 ali no gama. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu tenho 1 por raiz de 1. E 1 para raiz de 1 é um gama igual a 1. Pessoal, o que é um gama? Põe 1 aqui. O que é um gama igual a 1? Que o delta T no referencial em repouso é 1 vezes o delta T no referencial em movimento. O que está escrito aqui? Está escrito que a teoria da relatividade restrita, ela não exclui, o que é isso aqui? A relatividade não exclui a mecânica clássica. Tá? Por que ela não exclui? Porque para baixas velocidades eu tenho um gama igual a 1. O que é gama igual a 1? O intervalo de tempo no referencial repouso ou em movimento é o mesmo. Ou seja, o que o Galileu tinha falado. Ou seja, por que ela é uma teoria legal, a teoria da relatividade? Porque ela engloba tanto baixas velocidades como altas velocidades. Eu só consigo observar, então, esses efeitos relativísticos com grandes velocidades. O que é grande velocidade? Velocidades acima de 0,3 da velocidade da luz. Esse gama, só para vocês terem uma ideia, deixa eu apagar aqui, vou deixar só o resultado aqui. O gráfico do gama, a gama, que é o fator de Lorentz, por V sobre C é mais ou menos assim. Quando chega, eu estou aqui mais ou menos, ó, aqui assim é 0,5C, quando eu chego até 0,3C, o gama é aproximadamente 1. Então o gama, pessoal, ele vale 1. Ou seja, eu estou na mecânica clássica. Quando eu vou me aproximando de V sobre C igual a 1, ou seja, quando eu vou me aproximando da velocidade da luz, esse gama ele vai aumentando e tende ao infinito, o gama tende ao infinito, quanto mais eu me aproximo da velocidade da luz, maiores são os efeitos relativísticos. Tá? Eu nunca atravesso isso porque V jamais será acima de C. Tá? Então, o que é o gama? Gama é o fator de Lorentz em homenagem ao Lorentz. Ele já tinha descoberto isso. O Einstein simplesmente aplicou e deu um significado físico. Qual é o significado físico do Einstein? Para grandes velocidades, quando o gama já começa a ter um valor considerável, o intervalo de tempo para o mesmo evento depende do referencial. No referencial em repouso, eu sempre terei mais tempo do que o referencial em movimento. O tempo é dilatado. Quanto é o tempo? Um tempo em relação a outro tempo? Gama, que é sempre maior ou igual a 1 quando eu tenho mecânica clássica,
Quando eu tenho baixas velocidades, eu tenho gama igual a 1. Tá? Comecei a aumentar a velocidade, o gama começa a aumentar e os efeitos relativísticos, os intervalos de tempos para o mesmo evento, começam a ser diferentes. Tá, pessoal? Então está aí a tal da relatividade do tempo, a dilatação. O tempo é dilatado em relação ao referencial em repouso. Então, sei que parece doideira, mas a física, a natureza é assim. O mesmo evento pode demorar um tempo no referencial e outro tempo no outro referencial. Tá? Eu posso fazer em outra aula, vou fazer uma viagem, por exemplo. Eu tenho uma viagem espacial. O evento é viagem espacial, uma viagem por espaço. No meu referencial Terra, fiquei aqui na Terra, tá? A viagem pode ter demorado 30 anos. Só que no referencial da nave, ela está em alta velocidade. A viagem pode ter demorado 5 anos. Depende. Porque o tempo demora mais tempo para quem ficou em repouso. Em movimento pode ter demorado 5 anos, no meu 30 anos. Depende do gama, depende da velocidade dessa nave. Então, o mesmo evento pode demorar um tempo ou outro. Qual que está certo? Os dois estão certos. Tá? Então, essa é a tal da dilatação temporal. Isso existe, não é ficção científica. Te dei 2 exemplos, a detecção do muon, tá? Que no referencial dele é 2 microsegundos e no meu é 34 microsegundos, a vida dele. E eu te dei o exemplo aqui também dos relógios atômicos, que eles desincronizam porque um está em repouso e outro está em movimento. O do relógio atômico também pode ser usado no GPS. Então guardem esses exemplos para tu verificar a tal da dilatação temporal, tá certo? A aula está encerrada, eu sei que isso é um negócio de maluco, tu vai ter que olhar isso de novo, vai ter que pesquisar um pouco, mas tá aí, a dilatação temporal, relatividade do tempo. Até nossa próxima aula. Aquele abraço!